Gira na Página, Morning Show em frente sempre. Eu proponho que a gente fale agora do responsável pela biografia-reportagem. Anotem esse termo aqui, biografia-reportagem, um gênero intrigante, para dizer o mínimo, da literatura moderna, do inesquecível apresentador, do maior de todos, o maior comunicador da história brasileira, Silvio Santos. E a gente tem o prazer aqui de receber o autor, o Thiago Ramos de Matos, que está aqui com a gente e acabou de lançar, inclusive, a sua nova obra, que é A Letra A Tem Meu Nome, o homem que conversara com a televisão. E, claro, isso ele apresenta dentro da obra, pessoal, uma mistura ali de ficção, de biografia, de inflexões psicológicas que também aborda vários temas como bullying na adolescência, tema mais do que presente, infelizmente, na nossa sociedade. E essa dificuldade, né, Thiago, de conquistar a própria identidade nesses tempos modernos. Obrigado demais pela presença. Muito obrigado, bom dia a todos, né? Quero cumprimentar os telespectadores da Jovem Pan, cumprimentar também os ouvintes da Rádio Jovem Pan, né? Os amigos aqui presentes, né? O apresentador André. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Né? Eu vim aqui hoje para falar um pouco, né, desse mito da televisão brasileira, que é o Silvio Santos. Falar um pouco do meu livro, né? Publicado em 2022, Silvio Santos Vem Aí, a biografia e a reportagem do patrão, né, que é um livro que repercute até hoje, né? Até hoje as pessoas querem saber e se interessam por esse livro, né? Tiago, e o livro foi resultado do teu doutorado em letras, né? Isso é muito interessante. Inclusive, eu li esse doutorado, estava muito bom. Não é verdade? Eu queria que você contasse a história de quando o Silvio te ligou para falar dele. O que eu falei? Olha, foi a experiência mais incrível, assim, da minha vida, né? Porque eu tinha levado a tese de doutorado até a casa dele. E o jardineiro dele recolheu a tese. E falou, fica tranquilo que vai chegar às mãos do seu Silvio. Um dia eu voltando do trabalho, na Marginal, ele me liga, né? Eu falou alô, eu falei alô. Quem tá falando? Toca, você não fazia ideia de quem era. Né? Não, porque veio um número desconhecido, né? E aí eu, assim, falei, quem é? Ele falou, é o Silvio. Eu falei, o Silvio? Né? Era o Silvio, e o que eu disse? Pois é, podia ser algum imitador, estilo Marinho aí. Pois Mas você, Thiago, adorei essa tese. Eu só não gostei do capítulo sobre o bambu. Eu falei, que Silvio? Ele falou... O Silvio Santos. Conhece outro Silvio? Você conhece outro Silvio? Exatamente. E aí, pelo amor de Deus? Aí eu falei assim, meu Deus, Silvio Santos, é você mesmo? Ele falou, sim, eu adorei sua tese, eu tô na página 235, né? Tô lendo, tô devorando, tô adorando. Você mesmo que fez a capa, quis saber tudo. Você escreveu sozinho, quem te orientou? E aí eu contei tudo pra ele. Ele falou, anota um telefone. Eu falei, tô dirigindo, Silvio, tô aqui na Marginal. Ele falou, então, quanto tempo você chega na sua casa? Eu falei, em 20 minutos. Ele falou, eu te ligo na sua casa. Ligou em casa, minha mãe tava lá, ele falou com a minha mãe. E aí foi uma festa, né? Porque ninguém acreditava. As pessoas da minha família achavam que era trote, né? Que foi trote. Tiago, eu só pedi pra você falar comigo. Sim. Fica à vontade aí. E olhando. Mas vamos seguir explorando. Sim, fica à vontade. Claro, são dois livros que a gente vai estar repercutindo aqui. Claro que Silvio Santos Vem Aí, a biografia reportagem do patrão. Ele gostava de ser chamado dessa alcunha, o patrão? Olha, eu desconfio que sim, mas o patrão tá entre aspas. Entre aspas. Vou colocar aqui do seu lado, porque eu, de fato, nunca fui, né, funcionário do Silvio. Boa. Assim como o autor da biografia que eu analisei na minha tese, que é o Fernando Morgado, que escreveu Silvio Santos, A Trajetória do Mito, Show. também não foi funcionário Um pouquinho pra cá dele, só um pouquinho, mas fica à vontade. do Silvio Santos, né? Então eu falei, eu vou colocar esse patrão entre aspas, né? E eu não me senti ele incomodado em nenhum momento. Ele me chamou depois para ir à casa dele, levar os livros, né? Quando o livro físico ficou pronto, ele me chamou para ir até lá. Eu não senti ele incomodado com isso, não. Ele gostou do livro. Agora, sendo o mais objetivo possível aqui, quero engajar a bancada também. Claro que para você se mergulhar na órbita de uma outra pessoa, seja lá quem for, e se propor a fazer uma biografia dela, ainda mais uma biografia reportagem, que é uma abordagem um pouco diferente, né? Que você analisa a perspectiva de outro autor sobre um trabalho feito por outro autor sobre essa mesma pessoa, pelo que eu entendi. No doutorado em letras. No doutorado em letras? Sim. Eis que eu te pergunto, fora os marcos e as características que todos nós conhecemos da persona artística Silvio Santos,
Conta aí alguma curiosidade, algo diferente do verdadeiro Cenoura Bravanel que você descobriu. Na verdade, essa questão da reportagem é o seguinte, são três... Explica pra gente. São três autorias ali possíveis, né? A autoria do Fernando Morgado, Tá bom. né? Que foi o autor da biografia que eu analisei. A autoria dos meios de comunicação que o Silvio deu às entrevistas. Que ele deu às reportagens, né? Revista Cruzeiro, Revista Veja... Manchete. Enfim, diversas revistas e jornais, né? E a autoria do próprio Silvio Santos. Tá. Porque quando o autor ele vai escrever a narrativa biográfica, ele escreve a partir das falas do Silvio Santos. Tá bom. Né? Então, o que a gente fez? A gente provou que não era uma biografia comum aquela, era uma biografia reportagem. Perfeito. Que nascia das reportagens do Silvio Santos. Conta aí algum detalhe, enfim, particular, especial, que você descobriu ao longo desse processo. Algo que a maioria das pessoas talvez não saibam sobre o verdadeiro Silvio Santos. Sim, eu posso Cite uma. contar, por exemplo, uma coisa que eu nunca contei, hein? Uma curiosidade. Alô, galera. No arquivo confidencial. Cuidado com o que você vai falar. Olha, é uma curiosidade isso, né? O Silvio, quando eu tive com ele na casa dele, né? Eu quis saber sobre várias coisas e eu estava nervoso, né? E eu foquei num assunto até meio proibido, que foi o assunto Assunto tabu. um tabu, que era da falência do Banco Pan-Americano. Sim. E ele recebeu isso numa boa e respondeu e conversou ali comigo tranquilamente e tal. Mas uma das questões que, quando a gente entrou por esse caminho empresarial, que ele teve curiosidade, assim, veio à cabeça dele e ele me perguntou, é se, por exemplo, o dono das lojas Avan, se eu achava... O velho da van. O velho da van. O velho da van. É o Lang, né? O Hang. Isso, Hang. Se eu achava que era verdade que o Hang tinha 300 lojas mesmo. Eu falei, é muito isso. Falei, é muito. Não é possível que ele tenha 300 lojas. Falei, olha, Silvio, eu não sei. Porque eu sei que ele tomou uma bronca do presidente Bolsonaro esses dias... Não. A curiosidade do Silvio. É o que tu vai falar aí, ó. Quem é que eu disse, pô, velho da van? Pois é. Quem que eu disse? Quem que eu disse? Eu sei que, na ocasião, o que tinha acontecido, né? Tinha havido uma manifestação na Paulista, Tá. e o velho da van quis aparecer mais do que o Bolsonaro lá. Usando aquele paletó verde ridículo, né? Isso, ele tomou uma bronca, inclusive, ali. A patifaria aí desse careca aí. Eu contei isso pro Silvio, o Silvio não sabia. Eu falei, ó... Mas aí, qual foi a minha reação? Eu falei, o que eu sei é que o velho da van tomou um pito, usei essa expressão. Pito, tá bom. Um pito do presidente Bolsonaro ali na manifestação. Falou, não sabia, o Silvio falou. Mas foi muito merecido. Muito merecido. Foi merecido. Mas para você perceber como o Silvio Santos era, né? Você foi lá para entrevistá-lo e ele acabou te entrevistando. Ele apurava as informações. isso? Cara, Vozes do ofício. era, né? Sempre vai ser. Além das óbvias qualidades, todo mundo sabe, né? Assim, no retrato mais fiel, profundo ali no detalhe, na minúcia, o que você acha que explica? Qual é o segredo? O fator X que fez Cenoura Bravanel se tornar Silvio Santos e no dia 17 de agosto entrar para a eternidade como o maior comunicador da história do Brasil? Olha, eu acho que toda a trajetória dele, o fato de aos 14 anos, né, ele vender as carteirinhas ali, né, para título de eleitor, as canetas Bic, né, trabalhar como camelô, essa trajetória dele maravilhosa, quando ele foi fazer a primeira tentativa como locutor e ganhou do Chico Anísio. Então, toda a trajetória dele, né, maravilhosa, fez com que ele se tornasse cada vez mais um comunicador, assim, inigualável, né, na TV brasileira. Provavelmente a gente nunca vai conhecer outro Silvio Santos. Tem aquela frase que eu adoro dele, que ele fala... O Brasil, apesar de ser um país novo, com sorte e com talento, até um camelô pode subir muito. Naquela época, aqueles trechos, né, que viralizaram nas redes sociais, no auge ali, anos 80, início dos anos 90, ele mocinho,
quando ele tem cada fala ali espetacular que sobreviveu aos testes do tempo e só reforça esse legado monumental que ele deixou, né? Sim, com certeza, assim. Ele foi de... Tem aquela famosa frase, né, também, que ele foi de camelô a bancário, né? Sim, sim. Pois é. Ele realmente... Eu não vou... Pode concluir? Desculpa. Perdão. Ele realmente era uma pessoa, assim, única, né? Sem precedentes. A gente já vai falar do seu próximo livro, eu não vou resistir da última pergunta aqui. Você acha que aquele sonho que ele flertou em 89 com a presidência da República, você acha que em algum momento assombrou ele, que ele se arrependeu de não ter ido adiante? Acho que sim. Ele tinha uma história, né, de que ele, desde aquela tentativa de eleição, né, em 89, ele se tornou o office boy. Ele falava isso, que a partir de hoje eu sou office boy dos políticos. Por quê? Inclusive, ele criou a Semana do Presidente pro Collor, né? Que ganhou aquela. Tentaram puxar o tapete dele várias vezes. Não quiseram que ele se candidatasse e caçaram a candidatura dele. Falou, a partir de hoje eu faço tudo que os políticos quiserem. Eu sou office boy dos políticos. Dizem que a culpada foi a dona Cecília de Arapiraca com a magia negra encomendada por Fernando Collor de Mello, que tirou a candidatura do Silvio Santos em 89. Um célebre programa que ele recebe o Fernando Henrique para explicar o plano real, um contexto que ninguém estava entendendo ainda. Isso mesmo. E o próprio Fernando Henrique depois dá um depoimento dizendo que foi o Silvio que conseguiu traduzir para o povo o que de fato era a URV, a moeda de transição ali para o plano real. Então ele conseguiu contribuir de forma muito importante para a política nacional, mesmo sem ter sido candidato. Vamos trocar aqui, seguindo adiante aqui, que tem um segundo livro aqui que você está também lançando, já divulgando. Conta um pouquinho. A letra A tem meu nome. Intrigante esse título, porque a letra A tem meu nome. No caso, o meu tem, a letra A tem. Jura? Meu também. Sim. Esse título, na verdade, ele não é um título totalmente original, porque eu subtraio ele de uma música do Raul Seixas, né? Que é Guita, né? Que diz lá, né, que a letra A tem meu nome. Mas o subtítulo desse livro é O Homem que Conversara com a Televisão. Boa. Então, meu personagem, o James Campina Flores, é um personagem que ele tem um sonho na vida. Boa. Que é tocar com a sua banda na televisão. E de uma forma, assim, inusitada, ele acaba conversando com ídolos dele, da TV, da infância, da adolescência, né? Entre eles, Jô Soares, Serginho Groisman e o próprio Silvio Santos. Boa. Né? E como é que ele tem uns desvios, né? Ele sofre bullying na adolescência, né? Ele sofre de depressão. E ele se vê conversando com esses ídolos por meio de uma marca. E essa marca é a letra A. Como é que ele se vê conversando com esses ícones da TV brasileira? Por meio das marcas de oralidade. Então, por exemplo, a gente tem marcas de oralidade como Né, Tá Bom, sei bem. Entendeu, né? E tem o A também, né? Quando a gente tá pensando em alguma coisa. Então ele imaginava que aquele A era pra ele. Ele era completamente maluco, certo? Ele é completamente maluco. Mas é um maluco do bem. É um maluco beleza. Eu acho que a China beleza. tá com essa síndrome, então. Quem? China. A China, a gente trouxe aí que tá sofrendo bullying dos Estados Unidos, né? Peraí. Mas tá, hein? Pra gente fechar bem aqui, você inclusive, enfim, repetindo aqui o título do seu livro, o porquê da motivação, hein, Tiago? Talvez nasceu esse interesse de alguma experiência talvez pessoal sua, do passado, algum trauma pessoal seu, e talvez um pouco sobre essa obsessão, né, que chamam desse ponto fulcral reorganizador, que parece que uma obsessão com uma letra ou alguma palavra, parece que a sua vida se reorganiza nesse sentido. Tem aquele filme número 23, de 2007, do Jim Carrey, que é muito nessa linha, né? Sim, sim. Tem outros filmes maravilhosos, Mente Brilhante, por exemplo, né, nessa perspectiva. Mas eu não digo que eu tenha vivido algo parecido. Boa. Eu empresto algumas características minhas ao personagem. Por exemplo, ele se torna professor, ele supera tudo isso, se torna professor. Depois ele faz um mestrado. O adendo do livro, inclusive, ele também tem um encontro com o Silvio Santos, que é uma questão que eu empresto
Maravilhoso. Pro personagem, só que ele não se dá tão bem quanto eu. Silvio Santos expulsa ele lá da casa dele. Sai daqui. Sai daqui. Você pra lá. Rodando. Então tem esse adendo, né, que é a parte final do livro, que é super curiosa a respeito desse encontro do James, meu personagem, com o Silvio Santos. E eu empresto algumas características, por exemplo, o fato de querer tocar com uma banda na TV, por exemplo. Eu tive uma banda na adolescência, né? Você tem cara. O coque aí não deixa dúvidas. Então, mas é isso aí. Isso é uma questão que eu empresto ao personagem. Agora, a questão mais desse bullying propriamente dito que ele sente, ter vivido... os bullying que ele viveu na escola, por exemplo, com a menininha que ele gostava e tudo mais, isso daí é ficção. É ficção. Boa, ainda bem. Tiago Ramos e Matos, obrigado demais, baita de um escritor, 2 livros aí sensacionais que, enfim, jogam luz aí no legado monumental do titã da comunicação, Silvio Santos, e também, claro, dessa praga do bullying que segue trazendo aí sequelas aí Brasil e mundo afora, né? Tiago, obrigado pela presença. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado. Me chamem sempre que precisarem. Fechado. Tamo junto.